Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o cisma lá na Alemanha. Lá eu explico algumas coisas sobre um provável ou não cisma na Alemanha e também falo sobre a decadência da Alemanha, do que aconteceu, alguns números que até vou falar aqui também, mas eu vou falar em questões mundiais, o que está acontecendo no mundo, tá? Sobre referente ao cristianismo, né? Vou falar nesse vídeo o cristianismo em geral. Quando a gente fala da Igreja Católica, a saída, né, a perda de fiéis é muito maior, tá? Infelizmente, temos perdido muitos fiéis, muitas pessoas que não mais professam a fé católica. Vamos começar um pouco pela Europa, né, que eu estava comentando no vídeo anterior sobre a Igreja da Alemanha. Lá o ateísmo tem crescido muito, o ateísmo tem tomado conta do mundo, o secularismo e também o islamismo, né, que nós vemos aí na região do Oriente Médio, região de vários países que antes, muitos anos atrás, eram cristãos e hoje são muçulmanos, né? E a Europa também está tendo esse processo de decadência, de destruição da igreja, muitas igrejas fechando as portas, tá? E muitos padres e bispos, infelizmente, estão seguindo uma linha que é parecida com a linha da Alemanha. Então vai se perdendo, vai deixando o verdadeiro evangelho e vai realmente se acabando. Se você não está com Deus, se você não segue a doutrina, nós vemos isso na Bíblia, nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus começa a se inclinar para falsas doutrinas, falsos segmentos, começam a seguir as coisas do mundo, começam a modificar o que Deus falou, vocês veem, o povo vira escravo, o povo sofre. O povo hebreu ficou 400 anos no Egito como escravo. Então, nós vemos isso. Então, enquanto o povo não se voltar para Deus, a decadência vai acontecendo. Veio aqui frase do Papa João Paulo II, né, que ele fala que nós temos que perseverar. Mais ou menos isso, vou colocar aqui na frente aí, que nós temos que seguir a palavra de Deus como ela é, nem que a igreja volte a ser apenas 12 novamente, né? Então, é esse segmento. Nós temos que ou acreditar em Deus e ser perseverantes até o fim, como está em Mateus 24, ou vamos seguir as doutrinas do mundo, que inclusive estão dentro da nossa igreja. Mas não a igreja católica, a doutrina, o verdadeiro magistério da igreja. Dentro da igreja tem muitos falsos profetas dentro da igreja. Muitas falsas doutrinas que se adentraram dentro da igreja. Infelizmente, essa é a pura realidade. Vamos um exemplo claro lá na Alemanha, que eles claramente fazem um cisma. Mas nós não sabemos o que vai acontecer, se realmente vai ter um cisma de fato, mas eles já estão agindo como cismáticos já faz muito tempo. Nós vimos um vídeo recente, está lá no meu Telegram, eu não vou colocar aqui no canal, mas você deve se lembrar num dia que o Papa Bento XVI foi à Alemanha, em 2011. Ele foi lá cumprimentou alguns. Quando chegou nos cardeais, nos bispos da Alemanha, muitos nem deram a mão para ele e o ignoraram. Então, naquele tempo já estava dando sinais já que era um cisma contra a igreja. Então, a igreja católica tem muitos inimigos, até dentro da própria igreja. Então, essa é uma realidade. Enquanto a gente não aprender isso, entender, a gente vai viver num mundo fantástico, o fantástico mundo de Bob, vai achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos vivendo a apostasia da fé a cada dia. E o mundo inteiro está deixando Jesus, tá? É só você ver os números que eu citei no vídeo anterior. Milhões de pessoas deixando de ser cristã, deixando de professar a fé em Cristo para professar a fé em outras coisas. Nós vamos aqui, não vou falar aqui de religião, vou falar aqui de algo triste que está acontecendo. As pessoas deixando Jesus, deixando o espiritual pelo mundo, pelas coisas do mundo, tá? E é um processo que foi longo, o processo da nova ordem, dos senhores do mundo, da maçonaria, dentro da igreja, fora da igreja. Eles têm esse projeto da secularização de tudo, a descrença total. O mundo evolui
tecnologicamente, evolui aí as pessoas, né? Mas espiritualmente o mundo regrediu. O mundo regrediu espiritualmente. Você de qualquer crença aí que está me assistindo, seja de qualquer uma, você há de concordar comigo que o mundo regrediu espiritualmente. O mundo, ele evoluiu tecnologicamente, mas espiritualmente, no caráter, em tudo, nas atitudes, no amor, no perdão, na caridade, tudo isso o mundo regrediu. E a pandemia ajudou para isso, para mostrar quem é quem, mostrar a verdadeira face das pessoas. Então, você há de concordar comigo que piorou, a pandemia piorou ainda mais a situação do ser humano. Muitas pessoas iam falar, não, mas melhorou para poder o ser humano aprender a amar ao próximo. Muitos não aprenderam, estão mostrando quem são, estão piores do que antes. Tá? Essa é a dura realidade. E a decadência da igreja vai acontecer. Vou contar uma linha que muitas vezes acontece. A grande maioria das pessoas começa a sua vida como católicas. É algo assim, vamos ver aqui no Brasil. A pessoa nasce católica, né? Ela é batizada e tudo mais, tem a família católica, muitas vezes é uma família tradicional, ou uma família que só segue a igreja católica por falar, não vai, batiza na igreja porque os pais se batizaram, ou realmente segue. Só que o negócio vai indo, essa pessoa cresce, não quer fazer catequese, não faz crisma, não progride, ou faz tudo que tem direito, que já conheci pessoas que se batizaram, fizeram o crisma e tudo mais, se casaram na igreja católica, só que depois deixam a igreja católica e vai para o protestantismo. Tá? Isso é normal aqui no Brasil, infelizmente é comum, normal não é, mas é comum. Você conhece, com certeza você conhece muita gente que era católica e hoje é protestante. Com certeza você conhece muita gente que fez isso. Provavelmente. Eu conheço um montão. Inclusive da minha própria família. Eu tenho um tio que ele era católico, se confessava, ia na igreja. Só que teve umas coisas com ele lá que ele acabou deixando a igreja. Aí foi para o protestantismo e virou um pastor. Uma espécie de pastor evangélico. E assim vai. E assim vai. Só que a tendência do protestantismo também é o declínio, tá? Você há de concordar comigo que muitas pessoas deixaram a igreja católica, aí foram para a igreja protestante, se decepcionaram com o pastor, aí ou migraram para uma outra igreja, ou deixaram de ir à igreja, se diz protestante, mas não vai à igreja nenhuma. Eu acredito em Deus. Porque quando você se desliga da igreja católica, você perde a unidade. A igreja protestante ela não é unida. A igreja protestante ela é dispersa. A igreja protestante, cada um tem sua interpretação sobre a Bíblia. Eu conheço muita gente que, eu estava indo na igreja do pastor tal, mas ali ele não deixava a gente vestir calça. Então eu fui no outro, e o outro deixava usar brinco, Então, cada um interpreta do jeito que quer, tá? Isso tem acontecido na igreja católica também, mas o protestantismo também faz isso o tempo inteiro. Então, eu não vou naquela, vou na outra, desisto, fico na igreja, e eu rezo em casa, oro em casa. Aí só que a contaminação já foi feita, já não acredito mais em Nossa Senhora, já não acredito mais em santos, já não acredito mais na igreja católica. Eu não vou mais no protestante, mas também não vou mais na católica. Aí depois de um tempo, muitos desses ouviram ateus, ouviram uma pessoa que fala, acredito em Deus, mas não vou para igreja nenhuma, e todo mundo é errado. Ou vai para uma outra linha, que eu já vi muita gente, muito protestante. Eu conheço um rapaz que chamava, abençoado, você é uma bênção. Ele era católico, virou protestante, hoje vai para o segmento aí do espiritismo. Acontece muito. Aí vai para o espiritismo, né? Aí vira espírita. Aí o espiritismo tem várias linhas. O espiritismo não é só Jesus, tá? Aqui no Brasil fala muito de Jesus porque o país é um país cristão. Mas, se for em outros países, é que nem a maçonaria. A maçonaria, ela vai aonde... Se vai num país muçulmano, fala mais sobre a religião muçulmana. Então, não tem religião. O espiritismo não é uma religião. É uma ciência. Até o próprio líder geral do espiritismo no Brasil, eu esqueci o nome dele agora, alguma coisa Franco, que não é religião, é uma ciência, né, que eles falam. Então,
eles interpretam tudo, tanto faz ser Jesus, como Maomé, como Buda, como Krishna. O que importa é você evoluir e você chegar num ponto, você vai fazer o bem, vai ser uma pessoa boa. Então isso não importa se você é católico, evangélico, se você é budista, se você não importa, é a sua evolução. Você evolui, tá? É uma evolução, é constante evolução. Então essa teoria que está dominando o mundo, né, que é a igualdade, dentro da igreja mesmo, católica, muitos estão pregando essa igualdade. Não critica mais, não vai para a conversão, porque acredita que você é feliz. Se você está feliz sendo budista, se você está feliz sendo espírita, se você está feliz sendo qualquer outra coisa, então não importa, você pode não ser nada. Então essa é a tendência. Mas só que as pessoas, olha o que está acontecendo. As pessoas vão perdendo sua fé, a sua referência. Não tem mais a referência de Deus. Porque a referência, quem dá, né, as pessoas, na grande maioria, não seguem elas mesmas. Elas não vão buscar, elas não estudam. As pessoas querem ouvir o que o outro está dizendo. Buscam pastores, buscam padres, buscam médiuns, buscam tudo que é poder. Aí a pessoa vai confundindo, aí de repente dá um branco. Virei ateu, não acredito mais em nada. Cada um fala uma coisa, o outro lá está roubando, tem um padre pedófilo. Então, olha o que está. É o mundo em que vivemos. É isso que está acontecendo. O povo perdeu a fé, os pastores se dispersou. E o povo padeceu por falta de conhecimento. O povo não busca o conhecimento, quer ir atrás de pastor, de padre, e esquece de ler a Bíblia, esquece de ver o que é realmente a verdade. Então, é melhor se entregar ao mundo de vez. Aí viram ateus, viram pessoas que até acreditam em alguma coisa, mas simplesmente abandonam tudo. Então, a igreja entra em declínio. O cristianismo acaba. Ou você vira um fanático religioso, que nós vemos aí muitos casos no Oriente Médio, daquela religião lá, que está dominando o mundo, muitas vezes a força domina, ou você vai para o secularismo total. Ou você vira um fanático também de outras, da religião católica, ou da religião protestante, entra na igreja, quebra tudo, quer fazer mal ao próximo, as ideologias políticas, né? Então, tudo isso não vem de Deus. Tá? As ideologias políticas, ideologias de fanatismo. Jesus não pede para você machucar as pessoas, agredir as pessoas, ofender as pessoas. Jesus é amor. Amor, perdão, misericórdia e justiça. Tá? Então, a cada um, ou é 8 ou é 80. Vivemos na sociedade ou é 8 ou é 80. Então, a sociedade vai decaindo, está decaindo. E acaba ficando sem nada. Esse é o desejo da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela usa das religiões para destruir, principalmente o cristianismo. É o mais atacado. Só que eles querem destruir o cristianismo e usam de ferramentas como o comunismo, como o islamismo, como um nacionalismo exagerado, o fanatismo político. Eles usam de tudo isso, meus amigos. Usam de tudo isso. Temos que tomar muito cuidado. Seguir a Cristo. O que Cristo nos ensina. Né? Cristo, leia a Bíblia. Pesquise, estude o Evangelho. Principalmente na sua Bíblia que você tem em casa. A Bíblia mais antiga. Leia. Busca o Espírito Santo para te iluminar. Porque o mundo está confuso. O mundo se dispersou. Tá? Temos muitos lobos em peles de cordeiro. Essa é a realidade. Mas a verdade é Jesus. A verdade é Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida. Não há outro caminho que não seja Jesus. Tá? Só que aí, nesse caminho, você vai enfrentar muitas coisas. Você tem que ter um senso crítico. Você tem que pensar. Se o padre está falando uma besteira, você tem que entender que ele está falando uma besteira, senão você vai seguir ele. Ou o padre, ou o pastor, ou o político, ou seja quem for, você vai errar com ele. Você vai para o buraco com ele. Então você tem que ter o senso crítico das coisas. Tem que pensar, não seguir o que o cara está falando. Se o cara está falando certo, amém. Admire-o, mas não tenha ele como um Deus. Se o cara está falando errado, descarte.
Não precisa ofender, brigar. Não, não vou segui-lo mais e pronto, acabou. Tá? E se alguém falar alguma coisa, você fala por quê. Siga a Deus. Siga o que Cristo ensinou. O verdadeiro magistério da igreja. Aí voltamos aqui para a nossa igreja católica. Existe um magistério falso, existe um magistério verdadeiro. Então, cabe a você entender qual que é o verdadeiro. Tá? Eu não vou ficar aqui falando o que é falso, o que é verdadeiro. Veja por você mesmo. Senso crítico. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Entenda. Leia o catecismo. Leia sobre o que o catecismo fala sobre o fim dos tempos, sobre a apostasia. O que a Bíblia fala sobre isso. Então, é isso que nós temos que entender para nós não irmos para o buraco junto com esse mundo que está cada vez mais incrédulo, cada vez mais sem Deus. Amém? Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.